Olá, gente, voltando aqui com o nosso Espaço Heráclito, que hoje coloca Fyodor Dostoiévski no banco dos réus, com o doutor Hugo Leonardo, que é advogado criminalista. Hugo, no final do primeiro bloco, você estava dizendo para nós que houve uma transformação ali do século XIX de Crime e Castigo, que foi escrito em 1866, cuja prática investigativa de um crime era mais voltada para a motivação desse crime, também vinculado à factualidade material, mas com uma vinculação mais forte em relação às motivações psíquicas, morais do crime. Dizendo que hoje o direito penal deslocou essa motivação, deslocou as suas investigações dessa motivação moral para um aspecto de busca dos fatos exteriores e materiais do crime. Esse é um deslocamento muito importante e que tem pressupostos históricos. Você poderia fazer para nós um panorama histórico dessa noção de busca, de investigação criminal, para a gente falar aqui da história do Ocidente? Rápida, um breve panorama para nós? Para termos ideia do que significa inquérito do ponto de vista de investigação criminal, eu faço questão de ir a Sófocles. Antígona e Édipo Rei, por exemplo, demonstram que naquela realidade, naquelas tragédias, o que se notava era que havia um discurso, uma briga discursiva, um conflito discursivo entre acusação e defesa, e muito mais valia a probabilidade do discurso, a tangencialidade do discurso acusatório ou defensivo para a culpa que seria expiada ou não expiada ao final de uma questão criminal. Vindo mais remotamente para cá, vemos várias formas, vários inquéritos. A Igreja estabeleceu um método específico de investigação por meio da Santa Inquisição, torturas, confissão, que hoje, aliás, confissão e delação premiada, que acho que beberam nessa fonte e foram relidas agora no sistema jurídico moderno ou pós-moderno, como se queira, sem exatamente o lastro de realidade da Santa Inquisição, mas agora com outro pressuposto, com outro escopo. E a ciência do direito se deslocou efetivamente de uma tradição mais antiga, com o advento da ciência, sobretudo da criminologia positivista do final do século XIX, começo do século XX no Brasil, por exemplo, que se estudava apenas o autor nas suas características internas e externas, e aí as características internas tendo como pressuposto ciências auxiliares, como por exemplo a medicina psiquiátrica, e se deslocou então da figura do autor e passou a se investigar o fato. Então há uma mudança fundamental de paradigma de investigação, principalmente nessa ruptura do objeto da investigação. Esse histórico todo, obviamente, é um resumo Claro. quase vulgar da história do inquérito, da persecução criminal, mas é importante para a gente saber que muitas vezes institutos de outrora são trazidos e relidos e utilizados sem que se atente de onde vieram, qual a sua origem no passado, para que seja utilizado aqui em absoluto distanciamento do seu pressuposto ontológico. Olha, essa colocação do Hugo sobre a busca material da constituição do crime é o mote para nós chegarmos a essa grande obra da Dostoiévski, sua última obra, escrita ali nos últimos anos de vida do autor, que se chama Os Irmãos Karamazov. Faço aqui uma breve contextualização da obra para nós chegarmos ao tribunal do júri que se estabelece ali nesse grande romance. Os Irmãos Karamazov, esse romance, narra a história da família Karamazov, sobretudo ali em relação aos 3 filhos, que são os filhos legítimos de Fyodor Pavlovich Karamazov, um bufão e um orgíaco, para enquadrá-lo com as suas peculiaridades morais ou amorais, e os seus 3 filhos legítimos, que são Dmitry Karamazov, Ivan Karamazov e o monge Alyosha Karamazov. Cada um com uma peculiaridade muito forte. Ivan, o ateu, Dmitry, o lascivo e depois o convertido, e Alyosha, como eu acabei de falar, o monge. Mas existe também um filho, que é o filho bastardo, que se chama Smerdyakov, em russo Smerd, merda,
E isso remonta à origem bastarda dele, porque o pai, Fyodor Pavlovich, estuprou uma pobre coitada, a Smerdiakova, que era uma alienada. Ele estuprou numa bebedeira e numa brincadeira entre amigos, numa aposta de que ele assim o faria. Ao longo de todo o romance, há uma disputa por herança. O Dmitri e seu pai Fyodor disputam o amor da Grutchenka, uma mulher estonteante. E, no limite, os filhos querem assassinar o pai. A grande trama, a espinha dorsal dos irmãos Karamazov é o tema do parricídio. E há toda uma construção brilhante por parte do Dostoiévski para chegar ao parricídio, à morte do Fyodor Pavlovich Karamazov. Toda a contextualidade material, e aqui começa aqui nós retomamos já a conversa com o Hugo, dá vazão a que o Dmitri Karamazov, que de fato queria matar o pai para tentar se apoderar da herança e também da mulher que ele tanto amava, que estava pendendo para o Fyodor Pavlovich, seu pai, tudo levava a crer que o Dmitri teria cometido o assassinato. Mas o curioso é que toda a contextualidade externa, toda a contextualidade material, na qual o Hugo diz para nós que o direito hoje se assenta, não consegue mostrar, que o verdadeiro assassino é Smerdiakov, que ele se aproveita de ocasiões fortuitas e também pensadas para acabar incriminando Dmitri, em quem ele sabia que a culpa acabaria recaindo. Esse é um ponto. E depois, durante o julgamento, a gente vai entrar nesse ponto também com o Hugo, o Alyosha Karamazov percebe que justamente não se está buscando, como, digamos, o Porfiri Petrovich no Crime e Castigo havia feito, a motivação do crime. Só se quer, tanto o advogado de defesa quanto o promotor querem enquadrar a ação e tornam o autor um coadjuvante. Quer chegar materialmente à ação e um discurso, tanto de defesa quanto de acusação, se equivalem com sinais trocados. E a motivação, a intencionalidade, a noção de arrependimento ficam a segundo plano. A gente vai discutir essas duas questões com o Hugo. E, em primeiro lugar, eu te perguntaria, Hugo, esse enquadramento das circunstâncias dos irmãos Karamazov é atual hoje em dia? No seguinte sentido factual. Não seria possível fazer ali um exame de DNA ou uma colheita de impressões digitais para saber se aquele pilão que matou o Fyodor Pavlovich não havia sido segurado pelo Smerdiakov e não pelo Ivan? Os irmãos Karamazov acabariam hoje com essas circunstâncias materiais? A genialidade do Dostoiévski reside nisso. Uma obra escrita no século XIX, com traços de absoluta realidade, ainda que ele não descreva todos os pormenores do júri. É um relato absolutamente fidedigno com um júri atual, sem que, no entanto, ele tenha que se debruçar horas a fio a detalhes, e ele consegue, em síntese, trazer a essência do júri. E respondendo a sua pergunta, é um júri atual que é retratado em Irmãos Karamazov, na minha opinião, e mais do que isso, a ciência, hoje em dia, também não daria conta, por ela em si, de chegar ao verdadeiro autor do crime. Há exames de DNA, existem novas formas e novas soluções para que se faça pesquisa e que se utilize a ciência um pouco mais, de forma um pouco mais efetiva, só que isso em realidade não é feito. E a gente vai ver porque, inclusive, o Dostoiévski já nos dá essa resposta, porque muito mais, principalmente no júri, muito mais importa são os aspectos e o modo pelo qual a prova é tratada nos discursos entre acusação e defesa. E aí retorna a externalidade da concepção moderna do direito que eu acabei de falar quando me referia à obra Crime e Castigo, a investigação de Raskolnikov. Mas aí a gente entra numa questão que para o Dostoiévski é fundamental. Quando a gente tem o crime ao lado do castigo, o Dostoiévski está centrando a sua discussão em relação à personagem na possibilidade de que esse crime seja expiado
Não apenas com a noção da culpa, mas que haja o arrependimento. Daí, talvez, essa vinculação do Porfírio com a motivação do crime. Porque se queria voltar à noção de moral, ainda que a figura de Deus, a salvaguarda da moralidade, tenha sido destruída ali pelos pressupostos racionais do século XIX. Mas aqui, nessa ocasião do parricídio dos irmãos Karamazov, o tribunal do júri é visto com grande brilhantismo, mas também com uma crítica mordaz. Por quê? Porque tem um grande aforismo do Ivan que chega a dizer que o advogado é uma consciência que se aluga. Mas em que medida? Na medida em que, dado esse ambiente de relativismo moral, que não dá mais um embasamento para uma ação ética, que torna uma ação ética relativa e de acordo com o fim utilitário do sujeito, o direito vai ser a ponta de lança, de acordo ali com toda a discussão dos irmãos Karamazov, para esse relativismo. Por quê? Porque se já não está mais em voga a motivação do crime, se ela não pode ser buscada e alcançada, porque os mecanismos de confissão sob tortura foram sendo repudiados, apesar de ainda serem presentes, pela modernidade jurídica, o que se vê, segundo ali todo o ambiente do Tribunal do Júri nos irmãos Karamazov, são duas narrativas, uma da defesa e outra da acusação, que não buscam a motivação, mas que buscam cercar com romance o fato que tem para o Dostoiévski uma natureza ambígua, que pode ser interpretado como X ou como Y, como modos antípodas. E aí entra em questão para o Dostoiévski a noção de justiça. Durante o julgamento, pessoal, o Alyosha, que é esse monge, ou seja, que está buscando a motivação e querendo eximir o irmão que ele sabia inocente, fala para os tribunos: olhem, ele é inocente, mas olhem para ele. É claro que o direito repudiaria essa noção, porque não se poderia descobrir se o Dmitri era inocente ou não por essa exterioridade mais simples. Mas aí eu pergunto, e essa discussão é central para o Dostoiévski. A justiça, que historicamente foi constituída como reparação, primeiramente como punibilidade, depois reparação e até agora com sentido educativo. A justiça não está assentada sobre uma lógica de ficção narrativa que não busca a verdade dos fatos ou a intencionalidade, e sim uma construção ficcional interpretativa que pode levar a um caso e outro e condenar um inocente. E nesse sentido, a justiça não está assentada primordialmente sobre a injustiça, Hugo? Vou responder e vou falar em 3 pontos. Tá. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, na minha opinião, o processo criminal e a sentença criminal ocupam um papel de destaque, quase um formador de coesão social, como já dizia Durkheim, que é o refazimento do tecido social que o crime acarreta à sociedade. Eu só faço um parênteses. O Hugo está falando de Durkheim, Emile Durkheim, sociólogo francês do século XIX, pessoal. O crime, nesse cenário, passa a ser, para alguns, Durkheim, por exemplo, uma necessidade social para que haja, para que se revigore essa coesão social. E eu acho que hoje se utiliza o crime, o aspecto criminal e a aplicação da punição muito mais do que da exculpação do acusado, primeiramente, muito mais como sentido simbólico do que propriamente resultado de uma busca das intencionalidades ou da formação de uma convicção a partir de uma investigação séria e respaldada em um cientificismo maduro e como ele deveria ser. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria de frisar que eu falei da confissão lá atrás. Uhum. E a confissão aqui é trazida e utilizada não a contrapelo, mais uma vez, da expiação da culpa, mas como um instrumento, muitas vezes, de encurtamento do caminho da investigação para que se chegue a um resultado final que é a sentença penal condenatória. Poupa-se do Estado essa pesada carga persecutória com a expiação instrumentalizada da culpa. E falo instrumentalizada porque a confissão ela perdeu aquele caráter cristão que nós conhecemos e é trazida aqui como um mero instrumento da justiça criminal
para legitimar, muito mais do que para expiar a culpa, mas para legitimar a posição de uma sentença condenatória. E chego agora no terceiro ponto, que é o ponto da intencionalidade que não se busca no júri. Mas não se busca no júri e não se busca em nenhum processo criminal de juiz togado. Mas no júri isso fica muito mais evidente por se tratar de um jurado leigo, com o qual você tem que dialogar justamente para conseguir ou para obter uma condenação ou uma absolvição. Então esses atores, eles abdicam muitas vezes dessa busca pela intencionalidade justamente pela impossibilidade de fazê-lo. Mais do que isso, nesse cenário, o júri e o processo criminal, o júri em especial e o processo criminal em geral, se tornam um arcabouço jurídico instrumental que só trabalha na superficialidade do pragmatismo da prova materialmente produzida e não se vai a fundo na intencionalidade ou efetivamente buscar o elemento subjetivo, que a gente chama de dolo, para a motivação de um crime. E fazendo isso, a justiça criminal faz perder o nexo de causalidade entre o fato criminoso e a culpa eventualmente ser aplicada pela sociedade ao julgado. E aí, você chegando, você traçando toda essa genealogia e retomando o ponto da minha pergunta, nesse sentido, você acabaria, mesmo sendo um advogado criminal, você acabaria concordando com Dostoiévski quando na trama dos irmãos Karamazov se diz que a justiça está assentada sobre a injustiça na medida em que um condenado, se as circunstâncias materiais não lhe forem favoráveis, pudesse ser levado, seja a pena de morte à época, seja a prisão perpétua, por exemplo, como aconteceria ali no caso do romance, mas além disso, a justiça não conseguiria chegar à motivação, mas ela não só não conseguiria chegar, como a busca pela motivação, que estaria assentado numa transformação e num arrependimento do réu, já não diz respeito aos parâmetros da justiça. Isso não é a reiteração daquilo que o Dostoiévski disse como o advogado como a consciência que se aluga e a justiça como a coincidência com a injustiça, Hugo? Essa é uma crítica acerba, feroz ali do Dostoiévski às estruturas de execução da justiça, e eu queria que você dissesse para nós como é que você se posiciona em relação a isso. Eu concordo absolutamente com Dostoiévski que a justiça está assentada sobre um terreno absolutamente pantanoso e ela realmente não tem lastro e infelizmente não se busca estabelecer nenhuma ligação com essa intencionalidade. Assim como a pena não dialoga com o fato praticado. E aí, muito mais do que o advogado, a consciência alugada de Ivan, se não estou enganado, claro. na fala de Ivan em Irmãos Karamazov, vem à tona, ao meu ver, como um funcionamento orgânico da justiça. Trata-se sim de um funcionamento alugado em si, e o advogado como um instrumentalizador de uma tentativa de exculpação do criminoso. Isso eu queria marcar. A justiça, historicamente, foi assentada na noção de que, como você disse, a sociedade exige uma reparação a um dano provocado. Nesse sentido, o que o Dostoiévski está trazendo é que o advogado, quando se distancia, eu estou falando advogado e promotor, mas nesse caso a figura do advogado de defesa. O advogado, quando já há o distanciamento da noção de motivação, quando já não se trata de buscar a clareza da intenção, ele pode se aproveitar das circunstâncias materiais, se ele for mais exímio do que o promotor, para fazer não com que haja o arrependimento ou a demonstração do crime, mas para livrar completamente o criminoso de uma pena. Nós podemos discutir aqui se a pena é justa, se ela não é, mas o fato é que, historicamente, não se conviveu ainda em nenhuma sociedade que não tenha colocado penas, seja no sentido draconiano, seja no sentido educativo, para reparar o mal ocasionado. Nesse sentido, Hugo, o advogado criaria uma peça ficcional para submeter o criminoso, ou o réu, no caso, à justiça. Justiça que, na verdade, se exime da própria motivação. Isso não seria a instalação mais completa da infração em meio à toga da justiça que se quer normativa?
Sem dúvida, eu concordo absolutamente. Acho que é um deslocamento grande entre a busca pela intencionalidade e acho que o advogado, nessa dinâmica, nessa praxis judiciária, utiliza-se dos aspectos materiais para fazer uma releitura da prova e buscar a absolvição do acusado. E isso nada mais é do que a demonstração das bases nas quais a justiça está calcada. Ou seja, ou a injustiça está calcada. Ou a injustiça ou na ausência de bases em que ela está calcada. Algo que está pairando no ar como a legitimar situações de bode expiatório e mais. Acho que a justiça hoje funciona como, para usar uma expressão simbólica, ela é vista e ela é utilizada hoje para expiar a culpa alheia. A justiça aplicada a um serve para expiar a culpa alheia de todos, inclusive daquele juiz que dá pena. Fazendo um paralelo com o padre que colhe a confissão. Por que não? Né? Tá. Acho, na minha opinião, que a justiça hoje é simbólica, sim, e serve para exculpar a culpa de todos nós. E ela está pairando no ar porque não tem base sólida nenhuma. E o advogado e os atores em especial, o advogado em especial e os atores em geral, são atores, propriamente dito, desse sistema de justiça. Do palco da justiça. Concebido para que se pratique essa teatralização humana. Olha, gente, é por isso que nós fechamos, infelizmente, esse nosso debate do Espaço Heráclito com um aforismo do grande Ivan Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí vocês perceberam que a base de reprodução da pacificação social está assentada sobre o nada, sobre o relativismo mais móvel, segundo interesses e segundo a impossibilidade de ter uma base sólida para concatenar a justiça. Eu quero agradecer aqui profundamente a presença do Hugo. Hugo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer conversar sobre Dostoiévski com você. Muito obrigado. Pessoal, então até a semana que vem com mais um Espaço Heráclito. Grande abraço e tchau, tchau.